Apanhei e não morri. Hoje em dia é tudo mimimi, é a geração do mimimi. Será que pensar assim é sinônimo de força emocional mesmo? Ou será que a gente está falando de gerações que aprenderam a sobreviver sem ter noção de como manejar as próprias emoções de verdade e não acabar sendo refém delas de vez em quando sem perceber? Vamos analisar isso juntas hoje. Hoje eu vi um vídeo muito interessante e um bom ponto de vista sobre um homem que estava falando que a gente acha que a vida adulta é engolir sapo e na visão dele não é engolir sapo, é digerir sapo, porque a gente precisa superar aquilo de ruim que aconteceu com a gente, desavenças em relacionamentos, problemas emocionais, falta de dinheiro, críticas e humilhações que a gente viveu na infância. Isso precisa ser superado para a vida seguir e para tudo ficar bem e a gente ter maturidade emocional. E eu fiquei muito pensativa com esse vídeo, pensando em tudo que eu conheço sobre psicologia, esses 15 anos em que eu estudo, aplico, treino, trabalho com pacientes, trabalhei assim com centenas de pacientes com dores emocionais, e eu fiquei muito reflexiva sobre isso e eu queria trazer o meu ponto de vista. É muito honroso a gente pensar em superar as nossas dores emocionais, e isso sim é um caminho muito importante. O problema é quando a gente deseja tanto essa superação, esse desapego da nossa dor, que a gente esquece de se humanizar. A gente esquece de aprender a olhar, se conectar, aceitar, admitir e acolher sentimentos humanos que são normais para todos nós, para que então, não alimentando um vitimismo, a gente possa seguir em frente no caminho da superação, no caminho da solução do problema, do que dá para fazer e tentar colocar aquilo que aconteceu de lado após aquilo ser elaborado. Então é isso que eu quero conversar um pouquinho hoje contigo. Existem dois tipos de pensamento bastante extremos que eu tenho contato com em terapia. Um deles é aquele extremo do não posso pensar, não posso sentir, preciso superar a qualquer custo. Então eu me coloco como forte, positiva e vou até o fim para ficar bem, sem nem entrar em contato com as minhas emoções, porque entrar em contato com as emoções, ter vulnerabilidade, igual a vitimismo, e eu não chego nem perto disso. Eu preciso superar, produzir, ser forte, enfrentar. Contrário a isso, nós temos as pessoas que se sentem incapazes, pessoas que talvez foram muito cuidadas, protegidas, que se sentem mais dependentes e que, portanto, criaram crenças de incapacidade por não terem memórias de repertório em que conseguiram fazer coisas de fato por si, né, exercitar a sua autonomia e fazer coisas na vida sozinha. Então essas pessoas elas se sentem incapazes e elas com muita autocobrança ficam presas em ciclos de procrastinação e evitação e permissividade, dependência de outras pessoas, buscando resseguramento constante e se vitimizando muitas vezes como uma estratégia de proteção. E então nós temos esses dois extremos da pessoa que se sente capaz porque teve repertório para isso e está sempre buscando se superar, e a pessoa que não se sente capaz e acaba ficando um pouco mais vitimista e buscando mais acolhimento. Nenhum dos dois caminhos é sinônimo de maturidade emocional. Nenhum dos dois caminhos é bom. A gente tem, felizmente, na psicologia, o caminho do meio termo, porque esse sim traz equilíbrio emocional e ele traz realmente uma vida mais tranquila para a pessoa viver. Qual é esse caminho? Eu invalidar as minhas emoções, eu anular as minhas emoções e eu apenas me cobrar e me criticar é um caminho que vai me deixar constantemente ansiosa e deprimida. Eu validar as minhas emoções, me conectar com as minhas emoções, mas também me cobrar por senti-las, mas também não buscar superá-las, também vai me fazer me sentir mal e deprimida. O que é o meio termo aqui? É eu saber validar e acolher as minhas emoções, ao mesmo tempo em que logo em seguida eu vou
buscar a solução e buscar o enfrentamento. Então eu me humanizo, eu me acolho e aí eu busco o enfrentamento. Eu vou explicar por que isso é tão poderoso. E eu já vou dizer aqui que eu já atendi mais de centenas de pessoas com dificuldades emocionais. Pessoas que vieram para mim após internações psiquiátricas, que se sentiam assim, que não tinham mais jeito, que não conseguiam melhorar, que já tomavam muita medicação e não conseguiam vencer uma depressão, não conseguiam vencer a ansiedade, que tinham medo de sair de casa. Vários casos. E eu digo que não foi difícil tratar essas pessoas a ponto de elas conseguirem muitas vezes ficar até sem medicação e nem chegar mais perto de um hospital psiquiátrico e conseguir viver a sua vida de forma funcional. Como? Aprendendo sobre as suas próprias emoções, aprendendo a se humanizar, aprendendo a arte da autocompaixão, a conseguir entrar em contato com o que estão sentindo, se conhecendo, conhecendo os seus gatilhos, sentimentos, pensamentos, a origem de suas crenças e dificuldades, para então tomar uma decisão e seguir em frente de forma racional. Esse combo é muito poderoso. E eu vou explicar um pouquinho agora melhor o porquê o contrário disso é tão prejudicial. Nas últimas gerações, as pessoas não estavam de fato conectadas consigo mesmas, com seus sentimentos, elas estavam sobrevivendo e com muito, mas muito medo de errar. Não é à toa que tantas pessoas das gerações anteriores têm aversão a ouvirem críticas, porque a crítica ela simboliza o erro. E o erro vinha com o peso de inadequação. Nós estamos falando de pais intolerantes, impacientes, sobrecarregados de trabalho, no modo sobrevivência, que não tinham tempo nem discernimento, conhecimento sobre o cérebro infantil, sobre como ele funciona, como o emocional, né, do ser humano funciona, para conseguir educar aquela criança de uma forma realmente humanizada, que preservasse a sua autoestima. Então eu vou dar um exemplo prático, bem bom para a gente poder pensar sobre isso. Eu tenho um filho de 2 anos, então vamos pensar assim que ele derrubou um copo de suco de uva no chão e fez a maior sujeira. E vamos supor que a minha reação fosse parecida com a reação de mães antigamente que estavam muito sobrecarregadas, que é uma reação explosiva, que é de intolerância ao erro, quer dizer, por que tu fez isso? Como é que tu fez isso? Tu acha que eu sou o quê? Agora eu vou ter que limpar tudo isso? Vai pra lá, tu faz tudo errado mesmo. E aí dá umas palmadas na bunda da criança para ela aprender que aquilo é errado. E a criança fica lá apavorada, olhando a mãe estressada, limpando aquele suco e vai se distrair numa tela, vai fazer qualquer coisa para não atrapalhar a mãe. O que a criança está aprendendo aqui? Eu sou inadequada. Eu não sou boa o suficiente, eu faço tudo errado. E a criança, ela pode até ser que ela cuide mais para pegar o copo da próxima vez, mas ela vai vir com efeitos colaterais gravíssimos relacionados à autoestima dela. Ela vai ficar assim, ó, num modo alerta, cuidando para não errar, cuidando para fazer tudo certo, para não incomodar, para não atrapalhar a mãe. Isso é uma reação possível. A gente está falando de um exemplo, né? Porque pode ter outras pessoas, outras crianças que vão ter um temperamento mais intenso, que vão ficar mais rebeldes e lutar por si mesmas. Mas vamos pegar o modelo, né, da criação tradicional que gera aí uma criança boazinha, cuidadosa, ansiosa, que fica alerta e com medo de errar mais uma vez, tá? Agora vamos para outro modelo. Vamos supor que meu filho virou um copo de suco de uva e ao invés de gritar com ele e tratar ele dessa forma, eu vou lá e eu respiro fundo e eu digo: filho, tu virou um copo de suco. Agora a gente vai precisar limpar. Tá tudo bem, eu vou te ajudar. Aonde que tá o pano? Como é que a gente limpa? Cadê o pano? Busca lá o pano para nós. Ou seja, ele vai parar, ele vai pensar, né, no que ele fez, virou o copo, tá tudo bem, o que a gente faz agora? Busca o pano e juntos a gente limpa e ele aprende a consertar o erro dele, ele aprende a se responsabilizar pelo erro dele. É uma criança que provavelmente, em várias situações assim, não vai viver tensa, com medo de errar, com medo de desagradar, com medo de ser inadequada.
de se vista como defeituosa, problemática. Ela vai ser uma criança que vai crescer tranquila, calma, se sentindo respeitada, com a autoestima preservada, sentindo que ela é respeitada, que ela é amada, que ela tem valor, e ela vai aprender a se responsabilizar pelos erros que ela cometer e lá pegar o pano e limpar. Um outro exemplo é a criança que está chorando porque quer algo que não pode ter naquele momento. Vamos supor, por exemplo, que a criança já comeu um doce e agora ela quer mais um. Só que a gente também não pode extrapolar o quanto de doce a gente dá para uma criança e a gente diz, tá bom agora, tá bom assim, a mãe não vai mais te dar doce agora, né? Outro dia a mãe te dá de novo. Então a criança fica muito, né, chateada, frustrada e começa a se desregular e tem uma birra. Aqui eu posso olhar para a criança e pensar, ela tá me manipulando, eu não vou cair na dela e dizer, não adianta chorar, tu quer fazer teu showzinho, tu quer fazer teu drama, tu acha que tu vai conseguir me enganar? Eu não vou cair que tu tá mal, eu não vou dar o que tu quer. Então, assim, eu tô tratando a criança como uma manipuladora. Ela tá chorando porque ela tá frustrada. Se esse comportamento é reforçado ao longo do tempo, se toda vez que ela chora eu dou o doce, é óbvio que ela vai usar isso de forma estratégica e automática, né, inconsciente, aprendida, não maquiavélica, para conseguir mais doce. Mas no momento em que eu começo a não dar o doce, eu tenho um caminho na minha frente de também acolher aquela criança, porque ela está frustrada. Tu sabe como é querer uma coisa que tu não pode ter? É difícil, é doloroso. Então, é 1000 vezes mais doloroso para uma criança pequena esse sentimento do que é para um adulto. Ela está recém aprendendo sobre como o mundo funciona, como as coisas são. Então, essa criança que não tem o doce, ela não sabe lidar com essa emoção chamada frustração. Ela não aprendeu ainda, ela não tem essa capacidade de autorregulação, nem o cérebro dela consegue fazer isso por conta própria ainda. Então, ela precisa de um adulto que vai corregular essa criança. Ela precisa de um adulto calmo que vai ter compaixão com essa criança, e esse é o ponto do que eu quero trazer para você, para ti. O adulto, né, no ideal, no mundo ideal, mas nós estamos buscando construir isso com a psicologia, esse adulto ele vai se agachar, ele vai olhar no olhar da criança, nos olhos da criança e vai buscar acolher aquele sentimento. Ele pode nomear, tu tá frustrado, tu queria o doce, é difícil não ter o que tu quer. Eu tô aqui contigo. Tá vendo que eu não vou dar o doce? Porque isso seria permissividade. Seria eu dar algo quando eu sei que não faz bem para a criança, que aquilo não vai ajudar a criança a ter mais disciplina, a ter mais autocontrole, saúde. Então não cabe dar o doce naquele momento, mas eu posso acolher aquele sentimento. E assim a criança vai aprender a lidar com esse sentimento chamado frustração. E aí ela vai entender, eu estou frustrada, isso é difícil, não, eu não posso ter o que eu quero, mas tá tudo bem, eu me senti assim. A mamãe pode até dizer, a mamãe às vezes se sente frustrada também. A mamãe às vezes quer sair de casa, fazer alguma coisa e a mamãe tem tarefas para cumprir em casa, não pode sair e a mamãe fica frustrada e isso faz parte. A gente sente isso quando a gente não tem algo que a gente quer. Então a criança vai aos poucos assimilando aquele sentimento e com o abraço, o abraço, o toque físico transmite segurança. É um gesto que libera ocitocina, que é um hormônio do vínculo, da segurança, do amor. E assim a criança ela vai sentindo que ela tá segura, que ela tá amparada, que ela não tá sozinha. Ela não vai ser xingada, ela não vai ser estressada, ela vai entender que aquela emoção vem e vai, e na segurança de um abraço a emoção vai amenizando, o sistema nervoso dela vai desativando e ela vai começando a se sentir mais tranquila até que passe. No início da vida, esses episódios acontecem muito, mas é como o adulto lida com esses episódios que vai definir como que aquela criança vai manejar suas próprias emoções depois que ela for adulta. Então, se numa situação dessas ela escuta coisas como
engole o choro, para com isso, não me incomoda. Deu, chega, senta lá, vai lá olhar um desenho, vai lá alienar a criança, né? A criança, ela vai aprendendo realmente a engolir as emoções. Só que quando ela vira adulta e ela começa a sentir essas emoções por algum motivo, por estar passando por uma fase difícil, ela não vai conseguir admitir essas emoções dentro dela. E por não conseguir lidar com essas emoções, nem sequer aceitar que elas podem estar ali, ela vai interpretar aquelas emoções como inadequação. E aí qual é a tendência? Eu não suporto sentir isso. E no que eu não suporto sentir isso, eu vou buscar alguma forma de não sentir. E aí entramos. Falar de vícios, a gente chama o Dr. Gabor Maté para falar um pouquinho sobre isso. É uma pessoa assim especialista em trauma infantil, em estresse e no como tudo isso, todas as dores de infância que são de fato legítimas, elas influenciam até para doenças crônicas, como câncer, doenças autoimunes e os tais vícios que a gente está falando aqui. Quando eu falo de vícios, eu estou falando de gerações que viveram isso e que não é só referente a drogas ou álcool, mas também a vícios como agradar pessoas, trabalhar demais, viver produzindo muito, vício em reconhecimento, vício em aprovação social, vício em compras compulsivas, vício em jogos, talvez pornografia, são outras formas de vício. Aí tem a bebida também, dependência emocional, busca por reasseguramento, não sei dizer não, não sei dar limites, não sei parar, só sei produzir e agradar cada vez mais, é o mais comum que a gente percebe nas últimas gerações. Pessoas que não sabem tolerar o erro, pessoas explosivas, irritadas, não conseguem humanizar nem o próprio erro, nem o erro dos outros. Pessoas invalidativas, que quando alguém vem falar de emoções, essa pessoa já invalida. Não, 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 pensa assim, pensa positivo. Não, não, não. Ela não consegue nem olhar para a emoção da outra pessoa, porque ela não consegue olhar para a própria. Porque olhar para a própria, ela vai achar que é vitimismo, né? Ou porque ela realmente acha que é uma inadequação sentir aquilo. Então a gente está falando de uma cultura inteira que não soube ensinar os filhos, porque não recebeu dos pais, a manejar as emoções, a ter maturidade emocional, porque maturidade emocional não é apenas superar as situações. Maturidade emocional é saber se acolher, acolher o outro, para então focar na solução. Eu vou dar um exemplo prático disso para a gente fechar o vídeo, não ficar extenso demais, um exemplo prático da vida adulta de uma intervenção na qual a gente consegue acolher a nossa própria emoção e ainda assim seguir em frente e superar uma situação. Eu vou dar o exemplo aqui de quando a gente recebe uma crítica no trabalho, por que não? Então, no que eu recebo essa crítica no trabalho, pode ser que isso ative em mim um gatilho de inadequação, porque me lembra de vezes em que eu fui criticada quando eu era pequenininha. Então, quando acontece isso, eu posso fazer um toque compassivo, que é um autoabraço. Posso ir no banheiro do trabalho, vamos dizer, fazer isso, ou no coração, na barriga, em algum lugar que me remeta a uma sensação de conforto, de segurança. Isso já vai liberar um pouquinho de ocitocina, aquele hormônio, né, que traz essa segurança, esse carinho. Então eu vou fazer esse toque, eu vou fechar os olhos e eu vou dizer: isso é difícil mesmo. Outras pessoas no teu lugar também se sentiriam assim, pessoas que viveram o que tu viveu. Então eu tô aqui. Aí eu entro com a solução, com o encorajamento. E não é uma invalidação, não é um não pensa assim. É algo do tipo, vai ficar tudo bem, tu vai superar isso, vamos pensar de outra forma, é o jeito dele, eu sei que tu não fez por mal, é normal errar, tu não merecia ser tratada dessa forma. Agora vamos lavar o rosto e vamos encarar essa situação que passou e fica para trás e bora lá trabalhar, porque eu sei que tu
é maravilhosa, que tu faz teu trabalho bem, tu é humana, tu pode errar e vida que segue. Então eu faço meu acolhimento, é difícil sentir isso, eu tô aqui contigo e vamos lá, bora lá, vida que segue, porque a gente tem um trabalho para terminar, porque isso não é o fim do mundo, não é o fim da linha, e eu sei que tu pode. Acolhimento mais encorajamento. A fórmula para a gente viver melhor, a fórmula para a gente não eliminar a ansiedade e o desânimo, mas a gente saber surfar na ansiedade e no desânimo e não cair no vitimismo, focando na superação, focando na solução, sem deixar de nos humanizarmos. O que tu achou desse vídeo? Conta pra mim, deixa teu comentário. Eu tô começando aqui no canal a produzir mais e eu vou ficar muito interessada de saber se esse vídeo te ajudou, se tu gostou, saber das tuas reflexões, se tu pensou alguma coisa me escutando ou se foi útil para ti. Não deixa de deixar teu comentário que eu vou realmente ficar muito feliz. Muito obrigada por ter me escutado até aqui e fico à disposição.